Chegamos ao último bloco desse programa especial e vamos conhecer 3 histórias emocionantes de como a adoção pode transformar a vida das pessoas. De um lado, a delícia de ter o seu lugar no mundo. Do outro, as alegrias de ter uma criança em casa. Vildo Eduardo é filho deste casal. Ele chegou na família através do processo de adoção, o sonho de uma família concretizada. Eu convivi com a adoção desde sempre, né? Eu tenho irmãos adotivos, eu tenho tio adotivo, minha mãe adotou filhos, né? Eu tenho irmãos adotivos. Então eu convivi com a adoção já desde sempre. Tenho filho já de 40 anos, filho de 30, mais novo tem 30 anos. Então isso aí foi uma nova vida para mim também, né? Depois já coroa, com 57 anos já praticamente. 55 anos, né? 55 anos. Por aí. 55 anos, aí pegar uma criança para criar era um desafio também, né? Era uma hora que eu começava a ter outra vida e passei a ter uma vida nova de cuidar de criança. Mas eu era mais coadjuvante, a atriz principal, né, era ela. Só eu do reforço, né? O desejo maior era meu também, mas era maior, eu sentia que ela queria, né? Vildo, o pai, já tinha filhos do primeiro casamento, mas nos últimos anos, com a chegada do Vildo, um filho, ele encara a sensação de ser pai numa idade que geralmente os homens se tornam avós. É mais difícil, né? O processo, as brincadeiras, o acompanhamento, é mais difícil. E você trabalhando, você com... Eu ainda trabalho, ainda estou ativo, né? Trabalhando, né? Então fica um pouco mais complexo. Mas mesmo assim, eu levo pro futebol, levo pra música, levo pra natação, levo pra praia, viaja junto, entendeu? Mesmo assim, ele faz um esforço e vai todo mundo, né? Vai no bolo. E ele se adaptando, né? Que a gente procura fazer a coisa que é adequada para ele também, né? Tendo uma vigilância normal, porque hoje a vida não tá fácil. Você tem que estar sempre do lado dele, entendeu? Para ele se sentir muito mais seguro ainda. A mamãe Patrícia fala do filho com muito carinho e explica que é difícil entender a plenitude da maternidade com a chegada do filho. Ela ainda alerta que quem deseja adotar não pode perder tempo. A gente perde tanto tempo com pensamentos negativos, né? Achando que as coisas podem dar sempre errado e a gente não pensa no lado bom. Porque, na verdade, o maior presente quem recebe somos nós, né? A gente pensa, as pessoas acham que a adoção é para ajudar as crianças carentes, mas, na verdade, nós é que recebemos o presente, né? Nós somos as maiores presenteadas, somos nós. Que temos a oportunidade e a chance de se tornar mãe e de, ao mesmo tempo, né, estar do lado de uma criança, estar cuidando. Então, o que eu diria é que não perca o tempo. Se tem essa vontade, se tem esse desejo, que façam logo, né? Imediatamente. Foi a partir da adoção que nessa casa os sonhos começaram a ser compartilhados de um futuro que é construído no dia a dia. O sonho é ser jogador de futebol e saber ganhar dinheiro para sustentar minha família. Eu peço a Deus que ele seja um homem de bem. É o que eu peço. Que ele seja um homem de bem, um homem de bom caráter. Profissão, para mim, se não tiver bom caráter, se não for uma pessoa de bem, não importa a profissão. Ele pode ser médico, juiz, advogado, professor. Se ele não tiver um bom caráter, ele não será um bom profissional. Eu peço sempre que ele viva o bem, que ele pratique o bem, que ele ajude o próximo, que ele seja um homem de bem, de bom coração. É isso que eu peço. É isso que eu espero. Viver com ele é bom demais, participar do futebol com ele é bom demais, entendeu? Ir para o shopping com ele é bom demais, cinema. Eu gosto muito de ouvir quando ele toca a bateria, mas ele ultimamente não está querendo tocar muito. Neste dia, ele resolveu atender o pedido da mamãe. O quarto cheio de bonecas mostra que na casa do professor Jorge Renato tem crianças. E tem mesmo, 2, que ele e a esposa adotaram há quase 2 anos. E entre idas e vindas, pensando, repensando, insistindo, depois desistindo, de repente pensamos, se vamos adotar tem que ser agora. E no mês de agosto de 2015, nós decidimos entrar em contato com o juizado e começamos o processo todo que se completou
no mês de dezembro de 2015, em que estávamos habilitados na lista já da adoção, na lista nacional de adoção. Portanto, elas poderiam vir a qualquer momento e de qualquer lugar. Na decisão de adotar, eles optaram por uma adoção necessária, que é como a nova nomenclatura tem chamado as adoções de crianças maiores de 5 anos. A gente sabe que um número muito grande de adoções é simplesmente de recém-nascidos. Sem julgar ninguém, a gente sabe que todo mundo tem o sonho de um príncipe, de uma princesa, que tem que ter olhos azuis, que tem que ser branca, que tem que ser recém-nascido, tudo bem. Cada um tem as suas razões e eu não sou nem melhor e nem pior por dizer que entendemos que a essas alturas o nosso compromisso e a nossa partilha e a nossa ajuda para incluir ainda em tempo, porque nós não fazemos mais 25 anos há muito, portanto ainda em tempo nós adotaríamos crianças já com uma certa idade para incluí-las nessa grande festa da vida. Na nossa conversa, eu questionei ao professor, que já tinha 2 filhos adultos, um biológico e outra adotada, se não houve um receio de optar por 2 crianças que já traziam uma história de vida. Com relação à adoção tardia, claro que elas já vêm com uma história e uma história pesada, de abandono, de abuso, de perdas e tudo mais. E nós sabemos que essas marcas, essas feridas emocionais são profundas. Mas é preciso entender que problemas nós podemos ter até com os próprios filhos, os filhos que geramos do nosso ventre. Para casos de crianças maiores, não é possível apagar o passado que elas viveram. Mas, segundo o psicólogo da Coordenadoria da Infância do TJ de Sergipe, com amor e atenção, esses desafios são superados. A grande dica aí é procurar uma ajuda especializada, procurar um psicólogo clínico que possa receber a criança ou o adolescente, né? E que a criança e o adolescente elas possam ir durante esse processo terapêutico revelando, não é? De acordo com o seu próprio tempo, de acordo com suas necessidades, o que foi que aconteceu, não é? E reelaborando tudo. Claro que através do acompanhamento psicológico, todas essas informações elas vão sendo compartilhadas paulatinamente com os pais e preparando ao mesmo tempo os pais para as reações que as crianças vão tendo durante essa convivência. E mesmo não podendo negar que com crianças maiores a construção de uma relação de confiança é mais desafiadora, a caminhada demonstra que o segredo está no amor, como nos explica o professor Jorge Renato. A gente sente que elas já incorporaram essa ideia de que elas são nossas, e é claro que no momento de conflito, no momento em que elas se irritam, é porque você não é meu pai. E aí quando ela diz isso, o que é que ela está querendo? Ela está me agredindo, mas eu não posso devolver na mesma moeda, porque ela está dizendo, ela tem medo de ser abandonada de novo. Digo, não, você é minha filha e é para sempre. E ela se sente de novo amada, se sente querida. E é o que ela precisa. Quer dizer, a agressão é um grito de socorro. Essa é a família da Alicia e do Gildo, e essas são as Marias da casa. Uma família como todas as outras. Aqui as Marias brincam, pulam, fazem pirraça, coisas de crianças felizes e saudáveis. Elas estão reunidas por frutos de um amor muito grande que começou há alguns anos. A gente só queria que fosse até 2 anos de idade, né? Foi essa a nossa restrição, não queria mais velho. Irmão, o que fosse, mais de um, agora que fosse assim, até 2 anos de idade. Eu sei que a gente passou 1 ano, 2, concluímos, e aí surgiu uma amiga da gente que também tinha adotado uma criança. E aí a gente, pronto, definiu, é aí o nosso caminho. Uma história de amor à primeira vista, logo que a Alicia e o Gildo pegaram a Maria Clara pela primeira vez nos braços. A gente diz assim, como não é meu? Não dá para entender, não é uma coisa assim, é meu. Só quem tem um filho adotivo e sabe o que eu estou dizendo. Às vezes a gente para e olha, como assim que não é? Como não nasceu de mim?
porque é uma coisa muito forte. Mas a transformação da família só ficou completa com a chegada da segunda filha, a Maria Laura. Eu lembro que eu dizia a ele, olha aqui que coisa linda. Ela bem bebezinha, não é? Olha que coisa linda. E ele não olhava, ele só chorava. Eu disse, olha, por favor, por que você não está olhando? Ele disse, porque é como se eu estou com um sentimento, como se eu estivesse traindo Maria Clara. Eu achei muito interessante. Eu disse, como? Ele disse, eu não consigo olhar, porque ele achava, como ele disse, que era tanto amor que ele tinha por essa, que não ia caber outra, que ele achava que não ia, que estava traindo. Foi o sentimento dele isso. Quando eu chegar em casa, eu olho. E aí nós fomos direto para o pediatra, que já estava esperando, examinou tudo, ele olhou. Aí quando nós chegamos em casa, ele olhou assim, aí segurou, aí beijou, aí disse, agora eu vou buscar a Clarinha no colégio. E aí quando chegou, ele veio dizendo, tem uma surpresa, tem... E ela, o que é? Ela bem pequenininha, 2 anos e 7 meses, é uma irmãzinha. E ela olhou pelo beicinho, assim, tocou no pé, eu achei interessante. E já cheirou o pé, assim, é uma coisa muito mágica, assim, muito, muito de Deus, eu digo isso, porque são totalmente pessoas diferentes, que a gente se encontra, né, numa providência, eu não diria que era um acaso, mas uma providência. E tudo dá certo, e tudo se encaixa. Aqui a vontade de ser mãe e pai era tão grande que superou as barreiras biológicas e emocionais. Gildo nos conta que precisou viver alguns processos de superação. Eu tinha muito medo do meu pai, que ele é da época, né, nascido lá em 33, ele da época de militarismo, assim, aquela questão mais rígida. E eu tinha muito medo porque ele sempre criticava isso, assim. Quando eu disse assim, meu pai, eu vou pegar uma criança, eu tinha muito medo disso. Assim, de uma rejeição, né? E isso prejudicaria, não a mim muito, mas elas, assim. E pelo contrário, cara, foi a maior surpresa que eu tive. Ela chamou ele, assim, carinhosamente, vovô careca, que ele não tem cabelo. Assim, e elas brincam com ele, ele tem saudade, aí eu todo dia vou visitá-lo e as meninas não vêm não. Assim, isso aí me deu um conforto e uma força maior, né? E nada supera a alegria dos momentos vividos até aqui com as Marias. Um espaço de diversão e de disciplina, mas também de muito amor. 2 meninas que foram adotadas por toda a família. No dia que essa criança chegou aqui, foram em média assim 1 mês, que a minha casa, sinceramente, virou um hotel. Da hora que abri a porta até às vezes, teve um dia que saiu uma visita 11h35 da noite. Então assim, as irmãs dele vinham todos os dias e queriam pegar, e queriam dar banho, e queriam participar. Então assim, foi um acolhimento 100%. Isso foi, e até hoje, assim, todas são muito queridas por todos os tios e primos, de verdade, não é aquela coisa de mandar mensagem, não, é de vir brincar, é de levar para sair, é de lembrar, vai ter um aniversário, eu vou buscar para levar, de participar da vida delas ativamente. Então assim, isso pra gente foi muito, muito importante e muito mais para elas, né? Maria Clara e Maria Laura foi assim, nos encontrou e a gente encontrou elas. E o programa Sergipe Justiça fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!